para aqueles que me seguem no canal, esse aqui é meu pai, minha mãe. Hoje a gente veio fazer uma coisa um pouco diferente. Viemos aproveitar o mês do Dia dos Pais, né? Passou o mês do Dia das Mães, esquecemos de homenagear a minha mãe, né? Eu não esqueço dela nunca, mas esquecemos de fazer uma homenagem aqui no canal. Então a gente vai vir aqui no mês do Dia dos Pais, fazer uma homenagem para o meu pai e aproveitar e fazer uma homenagem para a família. Então essa aqui é minha mãe, para aqueles que não conhecem, Maria Graciosa. E esse aqui é meu pai, Antônio Domingues. Para aqueles que não sabem, o meu nome é Roger Antônio Domingues, que é em homenagem ao meu pai, o Antônio Domingues, meu pai. Então, eles são 86 anos, o senhor está hoje, pai? Hoje, 86 anos, 2 meses e 17 dias. Você vê como é que tá, a cabeça dele está muito boa. Meu pai está com 86 anos, minha mãe está com 81, mãe? 81 anos, graças a Deus. Então, para vocês saberem mais ou menos a idade do meu pai e da minha mãe, a idade deles hoje é essa. Ou seja, um pouco, só para contar um pouco da nossa família. Eu sou o filho do meio, minha mãe teve uma fatalidade na vida dela, minha mãe acabou perdendo uma filha com 9 anos. E depois disso, meu pai e minha mãe, que já tinham fechado ali, já tinham um casal até então, resolveram ter outro filho, veio eu, sou o filho do meio, e depois acabou não vendo a menina que eles estavam programando, né, porque eles já tinham um casal. E aí queriam tentar uma outra menina, não conseguiram, veio meu irmão mais novo. Então eu tenho um irmão mais velho, tenho um irmão mais novo, sou o filho do meio, tá? Nós tivemos uma irmã que não está mais entre nós há muito tempo. Os dois são tímidos, né? Como a maior parte das pessoas, que a gente às vezes quer fazer algum vídeo, convida pessoas para fazer algumas ações que precisa ter vídeos, né, Silas? E na hora de fazer esse vídeo, ninguém quer fazer, as pessoas têm medo, eu entendo, tá, pessoal? É difícil. Mas a gente vai fazer um bate-papo aqui, ó. Minha mãe tá até paradinha aqui, ó, sem falar nada ainda. Meu pai também. Mas eu vou tentar tirar algumas coisas deles aqui. Pai, tem alguma coisa que o senhor queira falar? Um pouco da nossa infância, um pouco da nossa família? Algo que o senhor queira falar? Porque eu já contei pro pessoal do canal que eu vim do ramo metalúrgico graças ao senhor, né? O meu pai começou, só para vocês saberem, no ramo metalúrgico há muitos anos. Meu pai se aposentou há muitos anos, então ele trabalhou muitos anos. Graças à indicação que meu pai me deu na época do Senai, eu fiz Senai com 13 anos de idade. Trabalhei numa empresa onde meu pai trabalhou nessa empresa, por isso que houve uma indicação para mim trabalhar. Então, se eu fui para o ramo metalúrgico, foi graças ao meu pai. Eu segui os passos do meu pai. Meus irmãos não quiseram seguir, trabalharam cada um no seu segmento diferenciado. Mas eu segui os passos do meu pai, né? Então eu queria que o senhor falasse um pouco como é que foi essa vida do senhor, esse tipo de coisa. Vamos começar pelo Senai. Eu comecei o Senai com 13 anos e 9 meses. Aí já registrado numa empresa que seria na usina Santa Bárbara. Aí eu fiz os 3 anos e meio de Senai. Aí continuei na usina Santa Bárbara. Até que, enfim, surgiu uma oportunidade e aí fui trabalhar na Home, metalúrgica Home, em Santa Bárbara do Oeste. Aí fiquei lá durante 5 anos e meio na Home. Usina Santa Bárbara, 3 anos e meio. Na Home, 5 anos e meio. Aí depois eu vim para Campinas, a convite do gerente que era de lá de Santa Bárbara. Ele veio para Clark, então eu vim aqui para trabalhar no equipamento Clark, a convite dele. Desse gerente, que era um japonês. Ele confiava muito na minha capacidade de controle de qualidade e vim para cá. E estamos aqui até hoje, até aqui. Aí, é lógico, eu passei por várias empresas, né? Aí, porque naquela época era assim, surgia oportunidade, aquele tempo era o tempo bom, que a turma falava, o tempo da vaca gorda, né? Então a gente saía de uma empresa para ir para outra, para melhorar o salário. E assim a gente foi fazendo alguns trampolins. E durante esse tempo aí, então eu trabalhei 40 e poucos anos trabalhando em metalúrgica. Até por fim cheguei a trabalhar na empresa que meu filho tinha lá, em Dayatuba também, cheguei junto com eles lá. Ali foi o lugar que eu mais trabalhei, viu? Porque nós trabalhava, fazia orçamento para a empresa, aí trazia orçamento para casa, para fazer em casa aqui, para poder ajudar eles nessa força. E graças a Deus eles conseguiram fazer a vida deles, então, até hoje. Mas hoje ele está dando esse retorno para a gente. Ele está sentindo que tudo aquilo que a gente pôde fazer para ele está fazendo para a gente agora.
Pai, o senhor lembrou bem, pai, eu tinha esquecido. Eu acho que o último trabalho que o senhor teve foi na empresa, né? Foi na empresa do Roger. Foi, a empresa ficou um pouco, só para vocês entenderem, não foi no começo. O começo não tinha uma necessidade ainda, a empresa começou como toda empresa pequena, a empresa ficou grande, hoje a empresa deles é muito grande, ela chegou grande e ela é muito grande hoje, que continua na mão dos meus sócios. E naquele momento meu pai veio me auxiliar, meu pai trabalhou comigo vários anos ali. Quantos anos o senhor tinha? 60, pai? O senhor está com 86 hoje, eu saí da empresa já faz 20 anos. Então, o senhor tem 86, 66. O senhor tinha uns 60 anos. 60 anos. Tava no auge, né, pai? 60 anos. 60 anos Quem não queria voltar nos 60 anos, né? Para quem jogou futebol até 72 anos, né? Aí estaria bom. Só hoje que ele está meio devagarzinho, mas é isso que eu digo. Nós temos que louvar e agradecer a Deus, porque o Deus dá uma vida para a gente. A gente tem que aproveitar os momentos, né? E agora, felizmente, a gente está aí mais devagar, mas continuamos caminhando. Até quando ele achar que eu devo ficar por aqui, eu vou agradecer. Vou sempre agradecer, todo dia. À medida que eu levanto de manhã, eu agradeço. À noite, a hora que eu vou dormir, eu agradeço. Na hora que eu vou dormir, eu lembro de todos os meus filhos, faço oração para eles todos, minhas netas, lembro de tudo. E graças a Deus nós vamos levando a vida. Naquela época que eu morava em Santa Bárbara e trabalhava na Home, eu cheguei a fazer locução de rádio, sabe? Nos bons tempos trabalhava na rádio lá à noite, fazia um programa lá, de tudo um pouco. E nesse programa era interessante porque eu gostava de falar poesia, sabe? Então tinha um instante poético. Então nesse instante poético eu cheguei a escrever alguma coisa também, sabe? Por causa daquela época lá. Mas a maioria das vezes a gente pegava um livro, fazia a leitura da poesia, né? Inclusive teve uma vez que eu fiz no Hébreo também, né? Mas nessa passagem escrevi uma poesia que eu gostaria inclusive de deixar gravado isso daí. Isso. Do cachorrinho. Pequeno, bem sujo, vagando sem rumo, sem casa e sem dono, sem onde encostar. Lá ia o cãozinho, às vezes chutado, ganindo de raiva, mas nunca de dor. Outrora ele fora a alegria da casa, comia e bebia em prata de lei. Que triste contraste fazia ele agora, com o vento batendo, batendo sem dó. E o homem ingrato pensava, somente sorria, brincava comigo, passava meu pente, alisava meu pelo. Eu era um presente para o filho pequeno, que só me batia brincando com a dor. Jamais reclamei, podia bater, a dor não doía, era quase um prazer. Mas um dia o pequeno se foi e a casa chorava, se esqueceram de mim. Lati como um louco, ladrava, ganhia, queria o menino e ele não vinha. E o homem, o mesmo que ontem, meu pelo alisava, jogou-me à rua dizendo, maldito, tu lembras, meu filho. Essa poesia. Mas é interessante que essa poesia, eu só escrevi ela. Eu só escrevi essa poesia por causa de um vizinho meu. Ele tinha o cachorrinho e tinha o filho. O filho faleceu, ele abandonou o cachorrinho. Aí então eu escrevi isso aí e falei para ele, olha, você vai ouvir na rádio e depois eu vou mandar uma cópia para você. Aí eu fiquei feliz da vida, porque depois que ele ouviu a poesia e viu o que eu escrevi para ele retornou com o cachorrinho de novo. Porque eu falei para ele, você tem que ter alguma coisa de lembrança do seu filho, pô. Seu filho estava aí, Deus achou levar ele melhor. E o cachorrinho não tem culpa nenhuma, você tem que continuar cuidando dele. Ele, graças a Deus, continuou cuidando do cachorrinho. Aí eu fiquei feliz da vida. Tá vendo? Eu sei do poema, não sabia dessa história que o senhor falou, essa história. Da rádio, se o senhor falou alguma vez, eu nunca prestei atenção. Mas eu não lembro do senhor falar que o senhor... Eu lembro do seu Marcos, final do seu Marcos, que tinha um programa na rádio que ele até brincava que ia abençoar. O padre ficava doido, né? E eu não sabia que o senhor teve, tá vendo? Ó? Não, eu fiz... 47 anos eu sabia que meu pai tinha um programa, participou de um programa de rádio. Participei do programa de rádio. O programa chamava De Tudo Um Pouco.
De tudo um pouco. Aí o nome eu não sabia, eu tenho certeza disso. Era das 8 às 10 da noite, era 2 horas de programa. Tinha meia hora depois, meia hora de teatro. Teatro também está no teatro. Inclusive eu participei de teatro lá também. E eu cheguei a fazer um papel lá do louco da aldeia. Eu fazia o papel de louco, adivinha? De louco o senhor fazia? É papel de louco. Era advogado no começo, depois fica louco. Pessoal, para vocês verem como é que o mundo é pequeno. Eu venho na casa do meu pai pelo menos 10 vezes por mês. Eu tento vir 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, que daria mais que isso. Mas pelo menos 10 vezes, só quando eu estou viajando muito. E eu não sabia que meu pai falou, olha o tanto de vezes que eu vejo meu pai. Imagine você que está em casa, que nem vê seu pai, às vezes não vê, ou que vê e não sabe nem o que acontece. Às vezes a gente não dá nem chance de ouvir, tá vendo? Meu pai contou uma história de ser locutor que eu não sabia. Pelo menos a gente nunca conversou do pai ser locutor, né, mãe? Não sabia. A mãe lembra. E olha que eu converso muito com meu pai e minha mãe. Quando eu falo meu pai, eu venho na casa dos meus pais. Meus pais moram até hoje juntos, então eu venho na casa dos meus pais. Eu não vou na casa do meu pai, eu vou na casa dos meus pais. E eu nunca ouvi. O cachorrinho, a gente sabe do poema do senhor, que o senhor tem um poema muito bonito. Não sabia que a história desse poema tinha algo por trás. Por trás. Vizinha lá. É exatamente isso daí. E também do Dia das Mães, né, hoje? Dia das Mães também escrevi um poema também pro Dia das Mães. Então, manda o poema do Dia das Mães. Qual que foi o poema do Dia das Mães? Esse, do cachorro eu lembro, não, do Dia das Mães não, mas pode falar. Da mãe você lembra, você lembra porque já fiz várias vezes. Pode falar. Sabe por quê? Que ele levava assim, como se diz, lazer. Ele tinha a profissão dele e para ele tudo isso é lazer. Então por isso que lazer é hoje, amanhã, né? Então, agora o emprego não era uma outra coisa, era diferente. Então, é por isso que a gente, né, como se diz, era brincadeira dele, era lazer. Então, e não se comentava? Não, passou. Eu acho que nem meus irmãos devem saber disso. Ninguém. Eu nunca falamos. Só se alguém participava na época de alguma coisa, porque senão... Mas vocês também, acho que, principalmente a caçula nem existia, vocês eram os primeiros, né? O Rogério, depois você... Então, eram coisas assim, já do nosso começo de casados, né? Então, depois fomos se ocupando com a família, que vai mudando muita coisa. O seu hábito. Isso vão ficando pra Entendi trás, o que a senhora falou. Era o hábito na época que vocês não tinham filhos. E tá, mas é interessante. Mas pra você ver, né? Nós estamos tanto tempo, quantos churrascos nós já fizemos juntos, quantas vezes a gente já se encontrou, e eu não sabia uma particularidade dessa do meu pai. E era de namoro, porque nós namoramos 5 anos noivado, 5 anos. Fora que se conhecemos e foi namorinho. Então, eu falo assim, foi um namoro assim que hoje eu falo assim, poxa vida, né? Mas o quê? Tem que ser assim a vida, eu acho, porque foi uma vida tão bonita, eu morava no sítio, ele morava lá em Santa Bárbara do Oeste. E a senhora morava em Americana? Eu morava no sítio, perto de Americana. Perto de Americana. Quando nós conhecemos e começamos a namorar. Mas era Santa Bárbara ou Americana? Eu Americana, ele morava Santa em Bárbara. Santa Bárbara. Então, daí mais ou menos, acho que um ano de namoro, assim, aí eu comecei a trabalhar na empresa Nishibo, e que a empresa veio a empresa Toyota, a empresa Nishibo em Americana. Então, eu fui para a empresa, pedi emprego, eu fui a primeira funcionária da empresa, com as japonesas do Japão, foi maravilhoso, o meu primeiro emprego. Trabalhei 5 anos na empresa. Esses 5 anos, depois aí nós casamos, a empresa então não aceitava casados na empresa, então mandava embora. Mas foi uma temporada bonita, aí viemos para cá, aqui no São Bernardo, já temos 60 anos de São Bernardo. Dessa casa? Aqui, nesse bairro, né? Nós, começamos na outra casa. Moramos na Francisco Pompeu, o início foi lá no Francisco Pompeu, compramos o terreno aqui, construímos a nossa casa, entramos na nossa casa, estamos aqui até hoje. Graças Quantos anos que está aqui? 40 anos, mãe? Aqui na... Mais de 47. Se eu tenho 47, essa casa tinha antes? Então... 50 anos? 50 anos. Já. 50 anos que está aqui, pai. Faz mais. Mais de 50 anos. 59. 59 que está aqui nessa casa? A gente só tem que agradecer a Deus. Eu falo, altos e baixos na vida, todo mundo tem. Mas eu falo, o importante é ficar com as coisas boas da vida, viver bem e crescer bem. Quantos anos de casado vocês estão hoje? 59, ó. 59. Casamos, vieram para Campinas. Vieram para Campinas. Aí moraram na outra casa, Moramos na outra construíram casa, aqui.
compramos aqui e começamos a construir aqui. Quando terminou... Demorou quanto tempo? Assim, não me lembro exatamente. 3 cômodos aqui. Nós fizemos 3 cômodos. cômodos central aqui. Parava aqui. A cozinha, o Era quarto, essa parede aí, agora até essa esse parede. Aqui a cozinha, Fizemos só este meio. aqui seria o quarto, que esse aqui agora é quarto de despejo, o banheiro e a sala. Seria essa tirinha aqui. Aí, uma oportunidade, nós erguemos aqui a outra parte da cozinha, tirou a parede, ampliou e 2 quartos aqui de frente. Então já ficou enorme. E construímos o abrigo, área de serviço. Aí. Ficou grande. Graças a Deus. O que eu lembro que a senhora construiu foi o fundo, que o fundo não existia, e construiu o fundo, que é quando eu vim. Depois eu lembro do fundo, que o fundo lá não era nada, era só pé de milho, não lembro o que a gente tinha aqui no fundo aqui. Depois veio o fundo. Então, porque aqui, depois que construímos aqui e tal, aí nós fizemos a piscina, tivemos a piscina. Mas foi muito depois. É? Foi muito depois. Antes disso... Não, nós não moramos no fundo, não foi casa no fundo. Não, mas quando eu nasci... Lazer. Mas quando eu nasci, que eu lembro que eu tinha ali 8 anos, que eu até quebrei o braço naquela escada, Legal. ali não era nada. Foi construído depois, quando eu tinha uns 8, 10 anos, que a senhora construiu o fundo. Mas era terra. Era tudo terra. Não, era. Eu lembro que tinha os pés de milho, tinha as coisas. Isso. A senhora fez o rancho lá no fundo, depois de uns 10, quando eu tinha uns 10 anos de idade. A piscina, as coisas veio tudo depois, mas o rancho veio quando eu tinha uns 10 anos de idade, mais ou menos. Né? Foi fazer uma coisa, depois fazer a outra. Não é, a vida nunca foi fácil, essa é a Você quer verdade. que grava também do Dia das Mães? Hã? Grava. Eu quero que o senhor fale. Essa do Dia das Mães eu fiz em homenagem à minha mãe. Olha, eu tinha 29 anos de idade, a hora que eu fiz isso aí. Olha que faz um tempinho, 29 anos de idade. E graças a Deus está memorizado aí. Vamos ver se dá para sair inteirinho, espero que seja. Quando olho para minha mãe e penso que os seus braços me sustiveram sempre, que nos teus seios suguei e aure toda a força da minha vida. Mãe, este nome é algo de espetacular, é algo de extraordinário, é algo inesquecível que a gente deveria ter todos os dias de nossa vida. Mãe, palavra tão pequenina, contém apenas 3 letras, mas vejamos o que ela representa para mim, para vocês e para nós. O M vem de Maria, Maria, mãe de Jesus, Maria, nossa mãe. O A vem de amor, amor que Deus teve para conosco, enviando o seu Filho Jesus, através de Maria. O E vem de esperança, esperança que ela sempre procurava dar para nós, todos os dias da nossa vida, para que a gente pudesse ser um alguém amanhã. E o tio? A mão de Deus abençoando essas 3 letras, e as 3 letras juntas quer dizer mãe. Salve o Dia das Mães, viva o Dia das Mães e parabéns a todas as mães presentes. Amém. Amém. Muito bonito. Esse do Dia das Mães eu não lembro, não. Se o senhor recitou, foi poucas, mas do cachorrinho a gente conhece. Tanto é que, para aqueles que não sabem, tem amigos meus que já falaram, Roger, vamos pegar e escrever um livro com os poemas do seu pai. Entendeu? A Emily vai publicar o livro dela agora, a gente vai pegar e fazer um livro. A Emily senta com o senhor com paciência e faz o livro dos poemas do vô. Vou até colocar no TikTok depois o poema do vovô. Não sabe nem o que é TikTok, não sabia o que era Instagram até agora. Descobriram o que era Instagram hoje, os dois? Vão descobrir o TikTok na sequência. Ai, mas tá bom. Pessoal, tecnologia não é fácil. A minha mãe, por exemplo, ela recebe o WhatsApp. Mas ela tem as dificuldades dela, né, mãe? Para fazer as coisas. A tecnologia, na idade que eles estão, não é fácil. Meu pai nunca quis. Meu pai nunca, pelo menos, nunca me pediu um celular e queria ter. Não, eu nunca quis mesmo. Nunca quis ter um aparelho. Mesmo naquela época era um aparelhinho pequenininho. Vocês lembram um aparelhinho desse tamanhozinho? Que telefone era telefone. Hoje o telefone não é mais telefone. E meu pai nunca quis. A minha mãe não. Minha mãe até mexe, sabe? De vez em quando ela se perde, liga, pergunta o que eu fiz de errado, né? Porque o que acontece? Eles erram, mas eles não fuçam para resolver. Por que as crianças resolvem? Porque elas erram e começam a fuçar, ou elas terminam de quebrar tudo, ou elas resolvem o problema, porque elas fuçam. E na nossa idade, nós não sai fuçando nas coisas, né, mãe? Nós temos medo de terminar de quebrar, né? As crianças, como não tem preocupação, elas não sabem quanto custa. A maior parte das crianças não sabe quanto custa. Eu vi um padre pregando uma situação que ele falava aquilo que é a realidade, que nós pais erramos. As crianças hoje têm muita coisa. Eu, na minha época, meus pais não puderam dar muito,
Por exemplo, eu gosto de relógio. Hoje, na verdade, se vocês me verem nas filmagens, a maior parte é esse relógio. Mas por quê? Porque eu dirijo muito, as pessoas me ligam, atendo pelo telefone. E, teoricamente, eu não vou ser multado, né? Eu não gosto de viva voz de carro, eu gosto do relógio. Então, hoje eu só uso ele mais por causa de questão de multa. Mas eu sempre gostei de relógio, eu amo relógio, tenho vários relógios, né? E meu pai me deu um relógio quando eu era pequeno. Então eu ganhei um relógio do meu pai não tinha um monte de carrinho, né, pai? Comprou 1 ou 2 ou 3 carrinhos que a gente lembra muito, não era aquela coisa, bola de futebol. Então não tinha um quarto para guardar brinquedo, mãe. Hoje as crianças têm um quarto para guardar brinquedo. Então as crianças de hoje, eu falo até pelas minhas, elas não dão valor porque elas têm tanta coisa, elas não sabem nem o que elas querem, mãe, porque é tanta coisa. E nós não, como a gente tinha pouca coisa, você lembrava, porque quando só tem pouca coisa, só conta no dedo, ó, é o carrinho tal, é o caminhãozinho, ali, a mão sabia o que tinha. Então, hoje as crianças não dão valor, o padre falou e é verdade, isso é um erro nosso, eu até conversei muito com a minha esposa para tentar corrigir isso. Que é essa questão, você fica dando, mas aí entra o João, aí depois o Pedro, vem a Pedrinha, e nem lembra, é tanto nome pra boneco, pra não sei o quê, né, que eu tenho 2 filhas, então são muito bonecos. É tanto boneco que não vai lembrar, mãe. Você sabe porque que tirou esse conforto das crianças brincarem? A televisão. Televisão é desenho, é isso, aquilo, aquele outro, eles se interessam pela televisão. Então, é isso, então as crianças, elas não brincam mais, ou brincam menos, por causa de dividir o tempo. Com o celular hoje, né? Que hoje não é televisão. Também, televisão é da nossa celular, época. Também. Não, e celular. E na televisão também elas gostam de desenho. Quem gosta de novela não deixa. Não digo, criança não tem idade de novela, mas tem os desenhos deles também. Mas, mãe, então, na nossa época, tinha horário para assistir desenho, porque não tinha como hoje, por exemplo, a senhora assiste novela o dia inteiro. Entra no Netflix, entra no canal que a senhora tem, um monte. 500 canais que a senhora não vai usar aquilo nunca. E a senhora consegue ver novela o dia inteiro. Naquela época, não. A novela era tal hora. E o desenho, eu lembro disso. Se você não sentasse na frente da TV para ver o desenho aquela hora, você não via mais. Não via mais, verdade. Hoje não. Hoje a criança, se ela acordar às 8, ela vê o desenho, porque tem a reprise. Se ela acordar às 10, ela vê. Se ela acordar... Então ela vê o desenho o dia inteiro. A gente não conseguia ver. Porque eu queria ver desenho o dia todo, mas não tinha desenho o dia todo nas programações. Era Rede Globo, SBT, e você viu o quê? Um pouco aqui, um pouco ali, acabou. Agora a senhora não via novela de manhã, hoje a senhora não consegue ver novela. O pai vê, a senhora briga com o pai, que ele vê futebol o dia inteiro. Naquela época não tinha futebol o dia inteiro. A senhora tá rindo? Então, hoje tem futebol o dia inteiro. Meu pai adora esporte, não só futebol, meu pai gosta de esporte, né? Meu pai, você vê assim, sempre foi atleta. Na realidade, minha mãe também. Desde jogo de botão até o... Qualquer esporte. Então, esporte. meu pai hoje vê esporte o dia todo, que naquela época ele ia ver esporte só à noite, né? Hoje consegue ver o dia todo. A minha mãe, por exemplo, minha mãe gosta de assistir uma novela, gosta de assistir o canal dela religioso, que dá pra ver o dia todo o canal religioso. Sim. Naquela época não tinha um canal religioso. Não tem limite, não. Fala assim, o dia todo também, tudo que é demais só. Muito. Então, eu acho que tem que ter horário da novela, horário de você ver por exemplo, um programa de religião, você vê o horário. E também você tem que seus afazeres não deixar para trás. Tem que tomar conta da casa. Pessoal, vou aproveitar para vocês aí que me seguem no meu canal. Vou pedir para minha mãe dar uma dica sobre família para vocês, tá? Mãe, a senhora pode dar essa dica? Família é hoje, ontem e sempre. Família tem que ter limite para tudo, hora para tudo, porque senão como é que vai? Quem que vai trabalhar? Quem que vai lavar louça? Quem que vai fazer comida? Então, chega lá até o almoço, não tem comida? Você fica vendo televisão, não tem. Então você tem que ter limite em tudo. Distribuir o seu tempo bem em tudo. Depois o lazer. Isso ela faz bem. Essa é a parte difícil, a senhora falou bem, mãe. Não, essa juventude tem nova... que ser assim. Senão não é família, é bagunça, né? Então, eu falo assim, como é que é? Vamos ter os filhos para passar bagunça para eles? Não, nós temos que dar exemplo para eles. Criar bem, que cresçam cidadão aí de responsabilidade, que amanhã depois eles sabem ter a casa deles, o emprego deles, horário para tudo. Da onde que vem? Do céu não cai não, nem para nós caiu do céu, veio de nossos pais.
Então tem que ser isso. Ontem, hoje, sempre vai ser. E vocês podem falar o que for, hein? Se a família não prestar atenção, a decadência é cada vez mais. Mas a sociedade que tem que se reunir, valorizar mais a família. Porque valorizando a família cresce. Senão vai desmoronando. Vai, porque olha, toda vez que eu venho na casa da minha mãe, né, que eles têm mania, porque a gente ficou tudo gordo por causa disso. Desde pequeno põe Neston e come, até hoje ela fala, filho, ó, tá aqui, ó, não tem muita coisa, mas tem almoço. Todo dia tem almoço. Minha mãe tá com 81 anos e faz almoço. Quanta casa hoje que a senhora chega, nem almoço tem, o povo quer, ó, pega o telefone, mãe, liga, pega o celular e compra tudo pronto. Minha mãe não, minha mãe é daquela que se você chegar na casa dela, pode não ter a comida que você quer, mas tem almoço todo dia. Então é aquilo que vocês falaram, ela tem horário, é a família, é a forma que você conduz, né? Que cada dia fica mais fácil, mas esse mais fácil é que tá ficando bom para alguns, né? Para outros não. Essa é a realidade. Vai acontecendo as coisas na vida pra gente, a gente tem que prestar atenção aos lados. E eu acho que vida você tem que viver, tem que programar o amanhã, não é dizer, não fiz isso, não fiz aquilo. Você sabe que amanhã você vai almoçar, você tem que ver se tem alimento para amanhã, se está faltando, hoje você tem que comprar. Não vem de lá, por exemplo, do armazém aqui na sua mesa. Você tem que programar e buscar para que o amanhã não falte. Então, prestar atenção dentro de casa, em tudo que você faz, em tudo que você tem e o que você precisa repor. Então, procura ter o hábito de, por exemplo, fazer a despesa do mês. O que você precisa, e faz uma lista, isso, aquilo, é o que você gasta no mês. Então, é tranquilo, depois você já tem dentro de casa aquela base para você passar o mês. Sobrar alguma coisa, no mês seguinte, você diminui. O que ficou vai em primeiro lugar servindo o próximo mês. E completa com mais pouco. Não é também esbanjar, é ter bom equilíbrio em tudo. Então eu acho que a vida tem que ser vivida bem assim. Você ser, primeiro, com saúde, com a graça de Deus, cuidar bem da saúde. E ser uma pessoa bem equilibrada, bem organizada. Programar o que você vai fazer, não é deixar, não, amanhã eu faço, amanhã eu vejo, não é assim. Amanhã é amanhã, você podendo, você programar e ter horário para amanhã é melhor. Você não vai correr, você vai tranquilo, você vai ser... Eu digo assim, povo de Deus tem que ser organizado, porque Deus foi tão organizado, nos deu essa vida maravilhosa para a gente cuidar da gente, cuidar do próximo e... Não é nós que vamos bagunçar a vida. Se Ele nos deixou esse exemplo, nós temos que seguir, passar para as crianças. Porque as crianças não aprendem sozinhas. As crianças vão aprender com nós. Os pais é que vão passar. E se for o babá, enfim, alguém que for olhar da criança, que seja uma pessoa bem preparada para passar, assim, uma boa preparação também, né? Senão não pode ser uma babá também, né? Então, eu acho que a gente deve escolher bem na vida, assim, tudo. Principalmente a criação dos filhos. São os futuros homens de amanhã, o futuro presidente de amanhã, as lideranças do nosso país, as nossas crianças, né? Então, se nós cuidar bem das crianças, nós vamos ter bons presidentes e bons ajudantes em todo o setor da caminhada da vida, né? Agora, eu acho que a família, para ela conseguir tudo, ela tem que estar sempre assim, agradecendo a Deus por aquilo que tem e pedir as necessidades que nós temos de tudo. Primeiro agradeça aquele que Ele te dá e depois pedir. E assim você está ensinando as crianças a agradecer a Deus e se colocar nas mãos de Deus, porque se nós fugir dessa meta de Deus junto de nós temos que nós junto de Deus, porque Ele está junto de nós. Se nós fugir dessa meta, a vida não vai bem. Então, eu falo, nós temos o hábito, de manhã, o que nós vamos fazer? Vamos sentar, vamos fazer oração comunitária, eu e meu marido. Vamos sentar os dois juntos, vamos fazer oração. Nós estamos em dois, por que fazer sozinho? Então, fazer aquela oração, vamos rezar o Santo Terço, ou vamos fazer uma novena, enfim, coisa muito comprida, é cansativo. Mas eu acho, todo dia, você fazendo uma oração comunitária, eu acho que esse é o dever do cristão e do cidadão que tem fé em Deus, para poder ter uma vida saudável, né?
Amém. E sempre que minha mãe falou, tudo com programação. Vocês viram? Tudo com programação. Minha mãe veio falando de programação, que é o que as pessoas têm que se programar. Muita gente, mãe, não se programa, não procura o Deus, porque Deus é Deus, a gente sempre falou. Deus é Deus, independente da religião, se ele é católico, se ele é presbítero, não importa a religião. Não. O que importa é acreditar em Deus. Ponto. Essa é a verdade. Porque a religião, todas elas são boas. Depende do cidadão. Porque às vezes você vai falar o outro, a religião é isso, mas precisa ver o indivíduo como está por dentro dele. Porque é fácil a gente criticar o outro, mas às vezes a gente vê um defeito dentro da gente e a gente não vê. Então, é a gente sempre tomar os cuidados, né? Principalmente na vida religiosa, eu acho, não misturar as coisas. Você conversar, ter uma hora de lazer é uma coisa, e a hora de você e Deus, ou você e a família com Deus, fazer uma oração, é oração e ter um respeito muito grande a Deus e ao próximo. Então, isso é primeiro plano. Enfim, você cuidar bem da sua família e poder ajudar as outras famílias. Porque eu falo, não é ajudar assim materialmente, mas uma palavra amiga, você está ajudando muito mais do que às vezes material. Porque às vezes tanto material vai atrapalhar, porque assim, a pessoa não está preparada. Vamos preparar o campo para depois a matéria, né? Então, eu falo, então nós vivemos essa vida, movimento familiar cristão, e fomos a vida toda e até hoje somos ligados em comunidade. Ainda, a gente já não trabalha mais, porque está vencendo o tempo de trabalho, aposentamos também, mas não deixamos de ir à Santa Missa todo final de semana. A gente gosta de cantar no coral, sempre participamos da equipe de canto. Então, eu falo, isso é vida pra gente, é uma vida maravilhosa. Falo, agradeço a Deus essa vida. É um vidão, como diz o jovem, né? Pessoal, minha mãe falou uma fala aqui, e eu vou falar aqui para todos vocês aí do canal. Pensamento positivo. A senhora falou a vida toda, mãe. Não fale coisas negativas, não faça coisas negativas e pensamento positivo. Se eu, estava falando com um amigo meu hoje, se eu tenho toda essa positividade, se eu acredito em tudo quando eu falo de economia, é porque, pessoal, com toda essa áurea positiva, a chance de dar certo é muito maior do que negativa. Meu pai contou uma passagem aqui que não diz respeito a gente falar aqui, porque é uma coisa que são complicadas que acontece na vida, mas a positividade do meu pai fez com que desse certo. E é aquilo que eu aprendi, e isso eu aprendi muito, minha mãe cansou de falar. Não fale as coisas negativas. Cansava de ouvir, às vezes discutia com a minha mãe e com meu pai, mais com a minha mãe, que minha mãe sempre bateu nisso. Meu pai nunca falou, mas minha mãe sempre bateu. E as coisas positivas atraem as coisas positivas. As coisas positivas. Aprendam bom, isso. Só nos traz o bom. E ó, filho tem que ouvir pai e mãe. Sabe por quê? Olha como é que o mundo é. Aqueles que conhecem minha passagem, eu já fui muito gordo na minha vida. E meu pai e minha mãe a vida toda. Filho, não toma refrigerante. Chupa uma laranja depois que terminar de comer. O quanto eu ouvi do meu pai, come uma fruta. Passaram-se 40, eu tenho 47 anos hoje, eu mudei meu esquema alimentar faz 3. 44 anos sem ouvir o que o pai e a mãe ensinou e hoje eu faço, eu sou obrigado a fazer, eu tenho que fazer. E é que meu pai e minha mãe queriam a minha saúde. Eu não quis ouvir. Se eu tivesse ouvido, se eu tivesse feito, eu não teria que estar fazendo agora. Então hoje eu faço o que eles falavam lá atrás. Não bebe refrigerante, chupa uma laranja, come uma fruta. Hoje, a maior parte das pessoas sabem disso, eu como com água e depois eu como uma fruta, chupo a laranja, que minha mãe falou a vida toda que era para chupar a laranja, chupo a laranja ou como uma fruta. Não como mais chocolate, é muito difícil, comentei hoje de manhã com a minha esposa. Ontem eu acabei pegando uma bolachinha só, mas puta, um caso muito isolado. E é fruta, tá? Então, pessoal, essa é a realidade. O pai e a mãe ensinam, o filho que ouve pai e mãe acaba tendo menos de sabor. Aquele que não ouve, uma hora vai cair naquele problema. E foi a vida toda, pessoal. Então, tá aí, eu já falei. Lógico que eu tive que fazer uma mudança alimentar devido a um problema de saúde, mas os meus pais, eles nunca ouviram do médico que eles tinham que parar de fazer alguma coisa na vida. Eles, para aqueles que não sabem disso, eles chegam na praia, eles caminham a praia toda.
Então você cansa de olhar eles caminhando na praia, os dois de mão dada, põe o chapeuzinho para não queimar. Então, pessoal, essa disposição, minha mãe faz ginástica até hoje, mãe. A senhora faz pilates hoje. 2 vezes por semana eu vou na academia. Fez hoje. 81 anos de idade, faz atividade física. Ela sempre falou a vida toda. Meu pai faz ginástica, 86 anos de idade, faz ginástica 3 vezes por semana, pai? 3 vezes por semana. Então, pessoal, temos que fazer atividade física. E não é a idade. Por que meus pais andam? Porque eles caminham, porque eles não têm as deficiências nesse sentido. Porque se dedicaram a vida toda. É saúde. A gente ser assim programado, a gente exercitar, você busca saúde para você. Porque eu falo, e é lógico, fazer alimentação na hora certa, procurar ter uma vida bem equilibrada. Mas o exercitar, isso é sagrado. Precisa. Pessoal, saúde. Qualquer coisa você corre ao médico. Não, pensa, você está cuidando de você. Você ir no médico, o médico cuidar de você, você tem que se cuidar. O que você não entendeu, lógico, você procura o médico e vai ficar informado. Mas você procura você se cuidar primeiro. Se você não se cuida, o médico vai vir aqui. Minha mãe matou tudo. Quem se cuida não precisa ir no médico. Não precisa ir no médico. Eu precisei ir no médico porque eu não me cuidei, não ouvi e hoje eu faço. E volto a falar, filho que não ouve pai e mãe se dá mal na vida. Porque vai uma hora ou outra aquilo que o pai e a mãe falou, ele pode até não admitir. Mas aquilo que o pai e a mãe falou vai acontecer na vida dele. Vai. E pai e mãe tem que ser paciente, bastante paciência. Fala com o filho hoje, filho não obedeceu, ele não entendeu. Fala de novo, tenha calma, procura passar sempre com calma. Como é que se diz? Água bate em pedra dura até que fura, né? Então, assim são pai e mãe. A educação, você tem que insistir com a criança, com o jovem, porque às vezes a criança vai bem, quando chega na juventude que balança pouco, né? O jovem já acha que ele já sabe tudo, e pelo contrário, nós que somos de idade, todo dia temos o que aprender, o jovem muito mais. Então, fala assim, mas a vida é bonita, vale a pena você cuidar dela, viu? Temos que correr. Mas aí, é isso aí mesmo. Lembrando aqui agora, o Roger, quando a menina dele faz uma estripulia, né? Ele olha para mim e fala, olha, esse foi você ontem. Ontem você fazia isso. E eu perguntei pro meu pai recentemente, pai, mas eu fazia tudo isso. Ele falou que era até pior, né, pai? Tem que admitir, porque olha, os pais têm que ter paciência com os filhos, para procurar orientá-los. Isso tem que orientar mesmo, todo dia da vida, não tem jeito. Porque os filhos, eles ouvem aqui e saem para lá direto, não tem jeito. Mas você tem que continuar insistindo, né? Mas uma hora ele vai lembrar do que vocês falaram. Aí eu lembrei, demorei, mas eu lembrei. Todos eles lembram. Lembrou um pouquinho tarde, mas lembrou, né? Exatamente. Mas tá bom, isso é importante que tá... Mas olha, tudo isso é válido. Mas em primeiro lugar, sempre você e Deus. Busca as forças divinas para você passar para os filhos, para o próximo, que não é só os filhos, é todos que estão ao seu lado, porque eu falo... Aí é válido, porque vocês podem dizer, não, eu faço. Você não faz coisa nenhuma, Deus faz por você. Então, eu falo primeiro Deus e depois o próximo. Pessoal, então para a gente finalizar o dia de hoje, queria agradecer meu pai e minha mãe por tudo que nos ensinaram a vida toda. Temos coisas para ensinar ainda, né? Agradecer aos dois, pedir desculpa pelo aquilo que a gente já errou, porque a gente errou e vai errar ainda. Né? Que vocês continuem vivendo anos e anos, faz parte errar, a gente erra, a gente às vezes é teimoso. Então queria agradecer meu pai, queria agradecer minha mãe por todo esse período que tiveram aí com essa paciência toda. E é verdade, filho que não ouve pai e mãe, uma hora vai ouvir. Então é isso, um beijo para minha mãe, um beijo para meu pai, fiquem com Deus e vocês também que estão aí seguindo nosso canal.